Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por nos acompanhar, muito obrigado por já estar aí do outro lado, aqui acompanhando esta programação. Que Deus esteja abençoando a sua vida, guardando a sua casa, a sua família. Esse é o meu desejo, é a minha oração. Nós seguimos estudando Atos dos Apóstolos, já quase chegando ao final desse livro. Eu quero convidar você agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Nós estamos em Atos capítulo 27, no versículo 10. Paulo está navegando, né? Aqui nós temos Paulo na viagem de Cesareia para Creta. E hoje o versículo 10 nos fala um pouquinho da advertência de Paulo. Nós, quando estamos nas tempestades da vida, nós precisamos estar atento às placas de sinalização. Você sabe que a segurança de uma viagem, ela depende da nossa obediência à sinalização que é disposta pelo caminho. Desobedecer é entrar em rota de colisão, desobedecer é enveredar-se por caminhos de morte. E o verso 10 do capítulo 27 diz assim: Paulo disse, dizendo-lhe: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga e do navio, mas também da nossa vida. Quando Paulo e seus companheiros, os companheiros de viagem, embarcaram para Roma, a viagem parecia segura, a viagem parecia tranquila. Era um bom navio, havia um comandante e marinheiros experientes, os passageiros aparentemente estavam em segurança. Mas assim que eles entraram no navio, o verso 4 nos diz que ventos contrários começaram a soprar. Chegou ao ponto de Paulo dizer: Vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muitos prejuízos, não só de carga do navio, mas também da nossa vida. Esse foi o conselho de Paulo. Mas sabe o que nós vemos no texto? Eles não ouviram o conselho de Paulo. E logo veio um tufão. Tirou o navio das mãos deles. E sabe o que nós aprendemos aqui? Aprenda a ler as placas do caminho. Aprenda a discernir os sinais que Deus dá. Quando nós não prestamos atenção nas placas e na sinalização da vida, nós podemos provocar acidentes ou cair em um abismo. Essa era uma realidade que eles precisavam aprender a ouvir. Essa era uma realidade que eles precisavam aprender para poder seguir a jornada. Paulo orientou, Paulo avisou. O verso 11 nos diz assim: Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. O centurião deve ter pensado: esse Paulo pode saber coisas da Bíblia, mas ele não entende nada de mar. O centurião desprezou a advertência de Paulo e seguiu viagem. E sabe de uma coisa, meus amados, não é seguro enfrentar as estradas da vida sem observar os sinais. Na viagem da vida, nós precisamos buscar conselhos, buscar orientação daqueles que andam com Deus. Quem despreza os conselhos sofre grandes danos. Isso é uma realidade bíblica. As pessoas precisam aprender a ler a sinalização, a ouvir o conselho, a ouvir o que a palavra de Deus diz. Quantas pessoas quebrando a cara, sofrendo porque não ouvem conselhos, porque não ouvem o que a palavra de Deus nos diz, ficam confiando no seu próprio entendimento. Lembre-se, nem sempre a voz da maioria é a voz de Deus. Você já deve ter ouvido falando: a voz do povo é a voz de Deus. Isso é mentira. A voz de Deus está na palavra de Deus. A maioria pode estar gritando uma coisa, mas se a palavra de Deus não diz, isso não é a voz de Deus. O verso 12 nos diz assim: não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partisse dali.
para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. A maioria dos que estavam no navio decidiu partir, ignorando o conselho de Paulo. A maioria nem sempre está com razão. A maioria nem sempre discerne a vontade de Deus. Seguir a cabeça da maioria pode ser colocar você em grandes encrencas. Cuidado no que você está ouvindo, cuidado dos conselhos que você está ouvindo. Cuidado por onde você está indo, se todo mundo faz, todo mundo fala, o grupo de amigos, os amigos, as amigas, quantos conselhos errados vêm de pessoas que vivem uma vida ímpia, torta e começa a dar conselho, orientar e as pessoas vão acreditando nisso e tomam decisões totalmente erradas quando os avisos de Deus ficam claros na sua palavra, mas muitos não querem, ignoram e estão caminhando para o sofrimento. Muitos não têm coragem de ser diferente, não têm coragem de seguir o que a Bíblia diz. O mundo caminha no maligno, o mundo caminha para a perdição e nós precisamos ter coragem, sabedoria para ouvir as orientações da palavra de Deus, não o que as pessoas pensam, acham. Ouça conselhos de quem anda com Deus, de quem tem comunhão com Deus, de quem lê a palavra, de quem está buscando a palavra. Você busque nas Escrituras a direção para a sua vida. A Bíblia nos orienta como devemos viver, como devemos caminhar, orienta as nossas decisões. Esteja atento às placas de sinalização da nossa vida. Muitos jovens mergulham nas drogas porque a maioria dos adolescentes experimentam. Muitos partem para a prostituição porque a maioria está se prostituindo. Muitos estão largando seus esposo, marido, esposa, estão destruindo seus casamentos porque a maioria diz, não, você fica com ele enquanto der certo, quando não der larga, procura outro. E as famílias vão sendo desestruturadas, destruídas, porque a maioria diz, os conselhos vêm, olha o que a palavra de Deus diz. Obedeça o que a palavra de Deus, se você quer ser feliz, abençoado e próspero. Que Deus possa abençoar a sua vida. Cuidado com a maioria. A Bíblia afirma que larga é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ele. Pensa nisso. Que Deus te abençoe. E até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.